Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus, com mais uma mensagem combatendo e denunciando o sistema religioso. Eu passei 14 anos nesse sistema religioso evangélico, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus, e estou há 6 anos propagando essa graça maravilhosa que foi revelada ao apóstolo Paulo, que estava oculto desde os tempos eternos e foi revelado ao apóstolo Paulo. Eu costumo dizer que com a morte de Paulo, esse evangelho da graça, essas boas notícias ficaram ocultas novamente, prevalecendo a igreja primitiva dos judeus e os romanos, a igreja dos romanos de Roma. Por isso que eu digo que quando um homem é sério, eu conheço alguns, ele leva os eleitos de Deus para antes da cruz. Eles não entendem o antes da cruz e o depois da cruz, o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. A maioria sabe, tem consciência que está enganando. Muitos sabem que inferno significa sepultura, que o ser diabo nunca existiu, que os últimos dias foram os últimos dias de Israel, que pecado era transgressão de leis, que o Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia, está lá Apocalipse 1:11. Muitos sabem que a Bíblia é um livro histórico e não mais profético, que tudo que Jesus falou foi para os seus discípulos e para aquela época. Os pastores sabem que salvação nunca foi do Espírito, e sim da mente. Havia um propósito na época da Bíblia, do Antigo Pacto e do Novo Pacto principalmente, que a salvação era com relação à grande tribulação que foi no ano 70. Quem crê será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Eu tenho várias mensagens que eu falo sobre isso na playlist do canal. Tem uma mensagem só de dízimo, a aberração do dízimo, salvação, diabo, inferno, o feitiço dos últimos dias, lobos na graça, enfim. Esse canal foi levantado para combater e denunciar o sistema aonde quer que ele esteja. A Bíblia é um livro histórico e não mais profético. Tudo na Bíblia foi para Israel e tudo, absolutamente tudo, já aconteceu. Eu creio que tudo que acontece é da vontade de Deus. Até as punições são de Deus. Em cada país tem as punições, são de Deus. E por mais trágico e estarrecedor que seja, o final, depois que a carne tomba, o final sempre é glorioso. É aí que ele se manifesta, que ele é bom, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é perfeito, que ele é completo e que ele é amor. Por mais trágico e estarrecedor que a pessoa morra, o espírito está com um novo corpo glorioso igual ao dele e vendo o Senhor como ele é. Ele usa a situação que ele quiser para arrebatar o espírito. Pode ser um infarto, pode ser um acidente, pode ser uma coisa trágica e estarrecedora. Ou eu creio que tudo é da vontade de Deus, ou ele não existe. Diante de uma tragédia, de algo estarrecedor, faça aquelas 3 perguntas. Deus sabia? Sabia. Poderia ter evitado? Poderia. E por que não evitou? Porque isso que aconteceu foi sim da vontade de Deus. Esse é o Deus que eu prego aqui no canal Acorda, Povo de Deus. Queridos, o tema da mensagem é esse. Jason Ferrer, que na verdade o nome dele é Jailson Ferreira da Silva, e suas heresias. Eu pergunto, ele é ateu ou anticristão? Vamos combater esse sistema religioso ateísta, que é sim um sistema religioso. Eu tenho dito aqui que Deus é tão poderoso que até ateus ele faz. E para falar a verdade, o cara é ateu até o pitbull pular cerca, né? Não precisa nem um avião estar caindo, basta o pitbull pular cerca. Então o ateísmo hoje na plataforma do YouTube virou profissão. Eles pregam a palavra. Você vai ver as heresias desse cidadão chamado Jailson Ferreira. É o Jason Ferrer,
Brasil! Parece um lobo, né? Então vamos conhecer aí essa mercadoria imprópria para consumo desse Jason Ferreira, que na verdade Jailson Ferreira. Eu espero que o Jailson Ferreira tenha maturidade suficiente para receber críticas. Inclusive no canal dele tem lá um canal de críticas, né? Vamos lá. Jason Ferreira é só um nome artístico, fictício, um personagem, um ator. O nome dele é Jailson Ferreira da Silva, que na minha opinião é um marqueteiro e oportunista. Gente, eu sou apaixonado pelo marketing. Eu comecei a faculdade de marketing e não a concluí. Mas eu vivo dentro do marketing, na minha empresa. Eu sou apaixonado pelo marketing e vivo nele há 40 anos. Mas eu acho esse camarada um tremendo marqueteiro e oportunista. Está tendo qualidade de vida com dinheiro alheio. Ele montou ali o seu curral e tem ali as suas ovelhinhas. Você vê que... Vamos lá, eu vou falar na sequência aqui. Olha só. Por que o ateísmo cresce? Eu tenho falado aqui em outras mensagens. Porque a religião fracassa. Seja feliz. Quem vai nos condenar senão a nossa própria consciência? Eu tenho falado isso também em várias mensagens. Eu interajo aqui com católicos, com espíritas, com evangélicos, com homossexuais. Eu interajo com ateus também. Tem alguns ateus que interagem aqui no canal. Gente, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Até esse ateu aí, esse Jailson Ferreira, ele está fazendo a vontade de Deus. Deus é tão poderoso que até ateus ele faz. Como é que o cara se olha no espelho e diz que Deus não existe? Isso é uma manifestação de Deus. Então, quando a gente combate e denuncia o sistema religioso. Eu combato e denuncio o sistema religioso, que 90% dos pastores sabem que estão enganando. E o nosso público-alvo aqui são os evangélicos, que são as maiores vítimas, como os evangélicos estão sendo enganados. Mas eu creio que eu fui levantado para combater e denunciar o sistema religioso aonde quer que ele esteja. E esse camarada aí, ele faz sim parte de um sistema religioso. Eu só tenho minha dúvida se ele é ateu ou anticristão. A gente vai ver isso. Então, com relação à pessoa, Júlio, eu devo fazer isso, devo fazer aquilo. Meu querido, minha querida, seja feliz. Quem vai condenar você, senão a sua própria consciência? Vamos lá. Ele montou o seu curral e conquistou as suas ovelhinhas. Você vê que o camarada, ó, perceba que esses ateus do YouTube eram pastores do sistema religioso. Ou então eles eram presbíteros, diáconos, mas a probabilidade deles terem passado pelo sistema religioso evangélico é 99%. A maioria deles foi pastor evangélico. Então a pessoa chega, olha só, a pessoa pensa que alcançou a verdade quando chegou na igreja evangélica. O cara foi católico, o cara foi espírita, o cara foi budista, e quando ele chega na igreja evangélica, ele diz: aleluia. Ele pensa que está certo, até pela associação, né? Evangelho, evangélico. Quando eu passei 14 anos nessa coisa, é de Deus. Mas quando eu passei 14 anos, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus, e alguém chegasse para mim e dissesse: Júlio, você é um homem religioso? Eu dizia: não, de maneira nenhuma. Eu já fui religioso. Eu já fui católico, já fui espírita. Hoje não, hoje eu sou evangélico. E pense no grau de religioso que eu era, mas não tinha consciência. Eu era um perturbado religioso. Então a pessoa pensa que alcançou a verdade quando chegou na igreja evangélica. E lá, na religião evangélica, ela percebe a furada que ela entrou. Pois ele presencia todos os podres num só lugar. Tudo de ruim tem ali. Eu não estou aqui generalizando, mas você vê que você encontra de tudo na religião evangélica, inclusive coisas boas, e o que prova que é de Deus. Por exemplo, o camarada chega e vai fazendo um retiro, vai com a esposa, o cara bebe, fuma e tem amantes, tem namoradas, trai a esposa. Aí ele vai num retiro evangélico, passa o final de semana lá com os pastores, numa granja, num sítio,
né, final de semana, e ele volta desse retiro, desse evento, sem beber, sem fumar e fiel à esposa. Eu vou dizer que a religião fez mal a ele? Fez bem, o que prova que essas religiões são de Deus, porque Deus não é a favor da unanimidade. Só que o cara, quando aceita Jesus, entre aspas, eu costumo dizer que ele está entrando no inferno, porque se torna um cara chato, arrogante, abandona os amigos da pelada do final de semana, para de tomar a cervejinha, para de chamar palavrão, que isso é temperamento de cada um. Mas vocês percebem que esses ateus do YouTube, eles eram pastores. E quando eles eram pastores, era outro comportamento. A paz do Senhor, meu irmão. Aleluia. Jesus é o Senhor. Não use de palavras torpes. Aleluia. Glória a Deus. Depois que encara o ateísmo como profissão, aí acabou. Acabou tudo, né? Porque é palavrão, diz que Jesus foi estuprado, manda Jesus, Deus, para aquele canto, palavrões, muitos palavrões. Quer dizer, o cara muda radicalmente quando assume o ateísmo. Na verdade, fonte de renda. Se você for analisar os ateus do YouTube aí, gente, pode ficar certo e eles não vão confirmar isso. Claro que não. Mas pode ter a certeza disso, que por trás dessa manifestação ateísta existe uma frustração, uma decepção com Deus. Não sei qual o motivo, mas se você for analisar, eu não estou generalizando os ateus. Eu fiz uma crítica um dia desse aqui com os ateus do YouTube e teve gente que respondeu: Júlio, eu não sou isso, eu não sou assim. E eu perguntei: meu querido, você tem um canal no YouTube? Não, eu estou me referindo a esses ateus do YouTube que abraçar o ateísmo como profissão. Por trás, pode ficar certo que existe uma frustração, uma decepção com Deus. Não sei qual é o motivo. Pode ser uma decepção com um filho, pode ser uma decepção porque não aceita passar 70, 80 anos aqui, pode ser uma frustração de não assumir, de não ter ganho, ter sido bem remunerado quando foi pastor do sistema religioso evangélico, era só um pastorzinho de uma congregação. Pode ser que ele não prosperou de consequência da sua faculdade, porque alguns cursaram a faculdade, também não prosperaram. De repente foi o pai, foi a mãezinha que morreu muito cedo, de repente assassinado, ou uma doença, e com a idade bem reduzida, perdeu o pai e a mãe bem novos. Enfim, existe uma frustração por toda essa manifestação ateísta. Pode ficar certo. Repito, o cara é ateu até o pitbull não pular cerca. Então ele entra na religião evangélica e acredita: nossa, acertei na veia, estou no lugar certo. E lá ele se depara com tudo que não presta. Inclusive coisas boas. Também existem coisas boas em todas as religiões, que prova que todas são de Deus. Né? Tem gente que diz: Júlio, por que você combate o sistema religioso se você acredita que eles estão fazendo a vontade de Deus? Sim, eles estão fazendo a vontade de Deus. Esse Jailson Ferreira da Silva, o Jason Ferreira, Brasil, ele está fazendo a vontade de Deus. Só que combater e denunciar também faz parte dos planos de Deus. Então o camarada entra no sistema religioso evangélico, que tem coisas boas, porque Deus não é a favor da unanimidade. Todos estão fazendo a vontade de Deus, inclusive as punições das coisas trágicas e estarrecedoras também são de Deus. Queridos, ninguém passa um segundo antes, nem um segundo depois daquilo que o Senhor determinou. Eu creio nesse Deus, por isso que eu descanso. Né? Então vamos lá. O Jailson Ferreira da Silva, o Jason Ferreira, diz que vai lançar um livro com um título. Eu até refutei, não diretamente para ele, mas eu tenho uma mensagem dizendo que Jesus não mentiu quando ele disse que voltaria. Ele não mentiu. E o título do livro desse cara, para ganhar dinheiro, é Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Esses ateus, bem como os pastores, muitos deles, esses ateus do YouTube, eles que foram pastores, eles nunca tiveram um entendimento da graça de Deus. Eles não percebem que Jesus veio apenas para Israel,
Está lá, Mateus 15, 24. E a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70, Apocalipse 14, 7. Eu não quero aqui jamais tentar convencer o Jailson Ferreira disso, de maneira nenhuma. Mas essa é a verdade que eles nunca ouviram falar. Muitos pastores são vítimas do sistema religioso. Eles acreditam no diabo, no inferno, que Jesus está voltando, que estamos nos últimos dias, que estamos no período de Laodiceia, que os evangélicos são pecadores. Não são pecadores. Né? Zacarias 3,9. Removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia? Na cruz. Quando vai chegando na cruz, João, quando vê Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 João 3,4, pecado é transgressão das leis, não existe mais lei. Romanos 10,4, Paulo, quando entendeu isso, disse: quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8, o que significa éramos? Só que os evangélicos não são ensinados que pecado era transgressão das leis e é diferente de errar o alvo, a carne errar, humanamente falando. Então, quando ele acredita que ele erra, que ele trai, que ele chama palavrão, que ele bebe, que ele fuma, que ele sonega o imposto, tudo isso do dia a dia, ele acha que é pecado. E não é, porque pecado era transgressão das leis. 1 João 3,4. E logo um pastor, um evangélico, diz logo: Júlio, a palavra diz, a Bíblia diz, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nossa, ora, os pastores sabem que quem disse isso foi o judeu João, que disse para os judeus, na época, que disse que aquele judeu que diz que não tem pecado, ou seja, que não transgride uma das 613 leis, João, o judeu, está dizendo para a época, para os judeus: ei, judeus, você é mentiroso, você está mentindo quando diz que não tem pecado, porque é impossível não transgredir uma das 613 leis da Torá. Depois da cruz, Paulo disse: quando ainda éramos pecadores. Então esses ateus, esse ateu aqui, o Jailson Ferreira, ele vai lançar um livro, Por que Jesus mentiu sobre a segunda vinda? Só que ele não compreende que a volta de Jesus foi no ano 70, representada pelo juízo sobre Israel. O seu juízo chegou, é chegado. Na época, João falou isso. E ele não compreende isso. Agora ele fala umas verdades, a gente vai ver aqui, que quando Jesus falou, falou para os discípulos. Tudo aconteceu para aquela época, é uma verdade. Porque esse livro aqui não é um livro profético, isso aqui é um livro histórico. Tudo já aconteceu e tudo foi para Israel, não em um milênio. Milênio foi período de tempo, até é humanamente impossível um ser humano passar 1000 anos. Foi um período de tempo. Sodoma e Gomorra foram condenadas ao fogo eterno. Ela está queimando até hoje? Não. Esse livro aqui é histórico, de Gênesis a Apocalipse. Tudo já aconteceu. Agora é graças a esse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus. Eu vou mostrar nessa mensagem aqui a prova da existência de Deus. Eu não tenho intenção nenhuma aqui de convencer nenhum ateu, muito menos esse aí. Mesmo porque que convence é o Espírito Santo e ele está fazendo a vontade de Deus. Então ele lançou esse livro, ele vai lançar esse livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Que heresia! E eu vou mostrar aqui que a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel. Mas esse camarada aí, ele montou ali um sistema religioso. Ele abandonou a faculdade, abandonou o sistema religioso e hoje ele se declara ateu. Eu tenho dúvida se ele é ateu ou ele é anticristão, porque ele só ataca os evangélicos. Então esse livro que ele vai lançar, ele está arrecadando dinheiro faz tempo. Jailson Ferreira da Silva vai ter prestação de contas? Com certeza não, né? Ele que fala às vezes, cuidado com o golpe. O golpe está aí, cai quem quer. Eu devolvo essa frase para você. O golpe está aí, cai quem quer. Se não tem prestação de contas, é golpe. Agora, ele diz: Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Se você for falar, e você conhece algum ateu sério, ético, idôneo, eu conheço. Ele jamais vai compactuar com isso que esse camarada faz. Isso é um sistema religioso que tem uma única intenção: ter qualidade de vida com dinheiro alheio. Ele tem ali o seu curral ali, as suas ovelhinhas. E por ele ter uma boa oratória, ser um bom marqueteiro, ele atrai essas pessoas que estão revoltadas, que estão indignadas, que já passaram pelo sistema religioso evangélico. Porque o camarada não entende o evangelho da graça, se frustra na religião evangélica,
Qual é o próximo passo? O ateísmo. Então ele diz, por que Jesus mentiu sobre a segunda vinda? Meu querido, se você perguntar a um ateu de verdade, você acha que ele vai dizer isso, que Jesus mentiu? Dizer que Jesus mentiu seria o Homem-Aranha mentiu? O Topogijo mentiu? A Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo mentiu? Esses personagens mentiram? Não. Ficção. Nunca existiram. Como é que Jesus pode ter mentido se ele nunca existiu? Como é que Deus pode ter sido um Deus mau na Bíblia, carrasco, sangrento, se ele nunca existiu? Como é que Paulo mentiu se para o ateu do YouTube ele não existiu? Como é que esses personagens mentiram se nenhum deles existiu? Existiram. Nenhum deles existiu. Não existiram. Como é que ele mentiu? Como é que Jesus é mentiroso? Você percebeu aí a heresia? Como pode alguém que nunca existiu ter mentido? Nossa, o Homem de Ferro mentiu esse mês para mim. O Homem de Ferro não existe. Nunca existiu. Como é que Jesus mentiu? Olha o título do livro do camarada. Por que Jesus mentiu? Você viu aí que esse camarada, na verdade, ele é anticristão, que ele acredita nisso aí. Porque se diz que ele mentiu, acredita. Percebeu a heresia que esse camarada está levando ali, manipulando, doutrinando as suas ovelhinhas, e ele mesmo entra em contradição quando diz que Deus é carrasco, é mau, é ruim, Paulo mentiu, Jesus mentiu. Ora, como é que alguém que nunca existiu pode ter mentido? O alvo dele é esse aqui, ó. O alvo dele é o povo evangélico. Por quê? Gente, o povo evangélico, passei 14 anos, são pessoas abençoadas, eleitas, espíritos perfeitos. Quando a carne tombar, o espírito também volta para Deus. Mas é um povo passivo, é um povo do bem, é um povo que, se ele chegar ao contrário do que ele faz, se ele chegar e disser, gente, eu sou ateu, tenho certeza, onde quer que ele vá, os evangélicos vão abraçá-lo. Vão, rapaz, chega aqui, tem uma palavra para você, você está sendo usado pelo diabo. Então usa esses argumentos da religião evangélica, mas com certeza vai abraçar, vai trazer para sua casa, vai dar um café, vai conversar, mesmo porque ele acredita que vai ganhar ele para Jesus e que esse ateu está sendo usado por Satanás. Mas com certeza, jamais o povo evangélico vai falar palavras de baixo calão. Claro que existem algumas exceções, mas na sua maioria são pessoas maravilhosas, são pessoas honestas, são pessoas do bem. Eu conheço aqui empresário que não é evangélico, mas ele, Júlio, a maior parte dos meus funcionários são evangélicos, mesmo porque esse pessoal tem medo de ir para o inferno, tem medo do diabo, está sempre lutando, e ele acredita que é pecador, então ele busca ali uma santidade. Claro, a maioria sim. Repito, são pessoas maravilhosas. Eu conheço muitos amigos que são evangélicos, pessoa de bem. Agora, por que o alvo dele é o povo evangélico? Justamente por isso, gente. Então ele visita aí, olha só a estratégia desse camarada, Jailson Ferreira da Silva, o Geiso Ferrer. Brasil! Parece um lobo, né? Mas é um lobo mesmo. Então ele chega aí nesse sistema religioso evangélico, não diz que é ateu, e fica usando aí as tragédias, as coisas ruins que acontecem, para dizer que Deus não existe. Deus não curou. Ah, Deus não curou o irmão Lázaro. Deus não salvou. Deus não protegeu. Deus não interferiu quando a pessoa clamou. Deus não deu livramento. Deus não faz prosperar. Então ele puxa só isso aí para justificar o argumento de dizer que Deus não existe. Você vê que a Bíblia, ela tem de tudo. Ela tem coisa boa, ela tem coisa ruim, ela tem livramento, ela tem... Deus dá vitória ao povo dele, Deus dá derrota ao povo dele, Deus manda matar o seu próprio povo enviando serpentes, Deus manda destruir e acabar com os inimigos levantados pelo próprio Deus. Ou seja, é uma história que faz sentido, mas eles não acreditam. Quer dizer, se a Bíblia fosse só de paz e amor, só de coisa boa, será que eles acreditavam? Não. Então tudo é motivo para não acreditar. Eles só acreditam em Deus se Deus se materializar e aparecer para ele. E assim mesmo, se isso acontecer, não vai acontecer, óbvio, ele vai dizer que, rapaz, David Copperfield está por aqui. Não acredita, não tem jeito.
Então eles usam aí no sistema religioso evangélico, aí diz, não, Deus não curou, Deus não salvou, Deus não protegeu, Deus não interferiu quando a pessoa clamou, Deus não salvou o irmão Lázaro, Deus não salvou Sara Mariano quando ela precisou e clamou, Deus não livrou a família lá da cidade de Sorriso, São Paulo, Deus não curou a cantora Fabiana Anastácia, Deus não evitou que Pedro Henrique sofresse um infarto. Então ele usa esses acontecimentos que acontecem com todos, independente da confissão de fé, e usa tudo isso para dizer, Deus não existe. Você vê a estratégia de um marqueteiro, de um oportunista, mas ele não diz que João Ribe e R.R. Soares foram curados da Covid, que um ladrão foi assaltar um pastor e na abordagem o ladrão sofreu um infarto e morreu. Isso acontece com um pastor, com um padre, com um macumbeiro, pai de santo, tudo. Mas a câmera pegou. Olha, a câmera mostrou, em frente a um posto de gasolina, o ladrão foi assaltar. E o cara era pastor. O ladrão, quando chegou, que abordou o pastor, sofreu um infarto na hora e morreu. O Jailson Ferreira da Silva, o Jason Ferreira, Brasil, ele não fala isso. Por quê? Porque essa notícia não interessa a ele. Ele não fala das várias tragédias que também há sobreviventes. Ah, Deus não deu livramento às pessoas de Brumadinho. Muitas pessoas foram salvas. O avião da Chapecoense caiu. Alguns sobreviveram. Então ele não mostra. Porque esse lado não interessa, não justifica o argumento que esses caras têm em querer dizer que Deus não existe. Queridos, se o Sol fosse mais próximo da Terra, isso aqui seria uma fornalha e não haveria seres humanos na Terra. Se o Sol fosse mais perto. Se a Lua fosse mais próxima da Terra, isso aqui seria uma câmara frigorífica. Ninguém ficaria vivo. Não haveria seres humanos na Terra, nem animais, tudo, se a Lua fosse mais próxima da Terra. A Lua, ela controla as marés. Se não fosse a Lua, nós viveríamos num constante tsunami. Você vai perguntar a esses ateus do YouTube, sabe em que eles acreditam, gente? Que o homem foi uma evolução da ameba. 750 milhões de anos. Ou seja, ele acredita que eu, você e ele é a evolução de uma ameba. É muita fé, né? Parabéns aí, porque é muita fé acreditar que ele veio, que nós viemos de uma ameba. A evolução é muita fé. Quem prega a evolução são os pastores, né? O inseto gafanhoto, está lá em Joel 1,4, evoluiu e virou demônio, o devorador. Eu conheço aí a história da metamorfose, a largata virar borboleta, mas gafanhoto virar demônio só nas igrejas evangélicas. Se o macaco, se a evolução, o homem veio do macaco, por que a macaca chita não virou mulher? Morreu com quase 100 anos. Pega o macaquinho, desde a criação, novinho, macaquinho, bota ele como de estimação. 15 anos depois, esse macaquinho vai falar português? Não vai. Os ateus do YouTube dizem que Jesus só existiu na Bíblia. Ah, como é que você acredita em Jesus, rapaz? A única prova que tem da existência de Jesus é só na Bíblia. Vamos lá. 10 pessoas mais importantes da Grécia Antiga, séculos antes de Jesus. Top 10 pessoas importantes na Grécia Antiga. Os gregos que reescreveram a história da civilização humana, contribuindo na ciência, na matemática e nas guerras. Se você for perguntar para um ateu, esses ateuzinhos aí, meia tigela, meia boca aí do YouTube, que abraçaram o ateísmo como profissão e estão ali montando o seu curral ali, as suas ovelhinhas para terem qualidade de vida. Se vocês forem perguntar aos ateus, esses ateus do YouTube, se acredita em Hipócrates, Leônidas I, Euclides de Alexandria, Arquimedes,
Pitágoras, Romero, Platão, Aristóteles, Alexandre o Grande, Sócrates? Eles vão dizer, claro. Por quê? Por causa dos livros. Você vê a contradição, a heresia. Quer dizer, não acredita em Jesus porque está só na Bíblia e acredita nesses homens. Tem selfie com ele aí? Tem. Tem Platão aí cantando um parabéns na festa de aniversário? Tem. Não, pessoas que viveram séculos antes de Jesus. E os ateus do YouTube aí acreditam nesses homens, nós acreditamos, está na história. A grande tribulação que aconteceu no ano 70, que João não escreveu, porque João concluiu o Apocalipse antes do ano 70, por isso que ele não disse, ele não narrou de fato ali a grande tribulação. Ele disse, ó, chegou, é chegado, tudo estava muito próximo. Ele também não narra que o general Tito morreu no ano 81, porque João escreveu, terminou o Apocalipse 68, 69. Então os ateus não acreditam que Jesus existiu porque está só na Bíblia e acreditam nesses homens aí que viveram séculos antes de Jesus. Pessoas que não estão na Bíblia, mas que falaram da existência de Jesus. Presta atenção aí, Jailson Ferreira da Silva, o Jason Ferrer, Brasil, é um lobo, né? Caio Suetônio foi um importante escritor romano. Ele era o secretário-chefe do imperador Adriano, que foi imperador do ano 117 a 138 depois de Cristo. Olha, Tácito foi um historiador romano muito importante no século I. Ele disse, abre aspas, olha o que Tácito disse na sua biografia. Para acabar com os rumores, Nero acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristão, que eram odiadas por suas atrocidades e as puniu, os cristãos, com as mais terríveis torturas. Cristo, o que originou ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibérios. Tácito prendeu os cristãos, ele ouviu falar dessas histórias, ele presenciou e colocou aqui na sua biografia que sim, que os cristãos existiram, que eles seguiam Jesus, que se chamava Deus. Plínio, o jovem, foi um historiador romano que se referiu ao cristianismo em seus escritos. Ele era sobrinho de Plínio, o Velho, um famoso enciclopedista que morreu na erupção do Vesúvio em 79 d.C. Plínio, o jovem, tornou-se governador da Bitínia, no noroeste da Turquia. Grande parte de suas correspondências com o seu amigo, o imperador Trajano, foi preservada até os dias de hoje. No livro 10 do Plínio, o jovem, de suas cartas, ele se refere especificamente aos cristãos que ele prendeu. Olha só, ele mesmo prendeu os cristãos. Olha o que ele disse, abre aspas. Eles afirmam, os cristãos, que sua única culpa, seu único erro era terem o costume de se reunirem antes do amanhecer num certo dia determinado, quando então cantavam responsivamente versos de um hino a Cristo, tratando-o como Deus. Olha só, gente. E permitiam solenemente uns aos outros não cometerem maldade alguma, não adulterarem, não mentirem e não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. Você viu aí a biografia de Plínio, um jovem, confirmando que realmente os cristãos existiram e que Jesus Cristo existiu. Essa referência de Plínio, o jovem, essa referência é muito importante. Foi escrita provavelmente no ano 111 depois de Cristo. E mostra como o cristianismo se espalhou rapidamente, tanto na cidade quanto no campo, em meio a todas as classes sociais, sejam elas compostas por mulheres escravas, sejam por cidadãos romanos, uma vez que ele menciona o fato de mandar para Roma os cristãos romanos para julgamento. Fala também da adoração a Jesus como Deus,
que os cristãos mantinham padrões éticos elevados e que não se deixavam abalar facilmente em sua fé. Padrões éticos, já ouviu falar essa palavra, Jailson Ferreira da Silva? Eu acho que você faltou a aula de ética na sua faculdade. Porque um ateu idôneo, sério, ético, jamais faz isso que você faz e jamais vai compactuar com isso que você faz. Flávio Joséfo, judeu, viveu na época lá. Já Flávio Joséfo disse, ele nasceu em 37 DC, depois de Cristo. Abre aspas. Por esse tempo apareceu Jesus, um homem sábio, se na verdade se pode chamá-lo de homem, olha só, pois ele foi o autor de feitos surpreendentes, um mestre de pessoas que recebem a verdade com prazer. E ele ganhou seguidores tanto entre muitos judeus quanto entre muitos de origem grega. Ele era o Cristo. Claro que os ateus vão dizer que isso foi enxertado, que isso não existe, que foi acrescentado. É lógico que eles vão dizer, e eu não tenho aqui a intenção de convencer o Jailson Ferreira da Silva, o Jason Ferreira, de maneira nenhuma, ok? Mesmo porque eu creio que ele está fazendo a vontade de Deus. O sistema religioso, os sistemas religiosos são de Deus. E Deus levanta pessoas para combater os sistemas religiosos levantados por ele. Deus nunca teve inimigos, Deus nunca teve guerreando. Os inimigos de Deus na Bíblia foram levantados pelo próprio Deus e ele levanta pessoas para combater esses inimigos. Vamos lá agora. 5 evidências científicas que dão sentido a episódios da Bíblia. Gente, cada vez mais os cientistas estão descobrindo tanto personagens como cidades que estão sendo escavadas do tempo da Bíblia, tudo batendo com os escritos da Bíblia. Indícios indícios arqueológicos que comprovam a existência de grandes personagens da Bíblia e locais. Olha só. 5. Primeiro, a física da Arca de Noé. Jesus fala da Arca de Noé, do dilúvio, Jesus fala isso, o que testifica que realmente aconteceu. Agora, meu irmão, minha irmã, Deus não precisa botar um casal de cada animal, não. Ele pode transformar esse controle aqui num dinossauro, se ele quiser. Então, olha, primeira, a física da Arca de Noé. 4 alunos de física da Universidade de Leicester, na Inglaterra, decidiram investigar a possibilidade de a Arca de Noé flutuar enquanto carregava um par de cada espécie animal. Para isso, no ano de 2014, os estudantes começaram a analisar, de acordo com a física, o passo a passo das instruções encontradas na Bíblia. Primeiramente, o grupo converteu os cúbicos, medida utilizada na Bíblia, em centímetros, determinando que um do primeiro correspondia a 48 do segundo. Seguindo esse raciocínio, a arca teria 145 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14 metros de altura. Noé foi instruído a construir a arca com a madeira de gofé, cuja densidade é parecida com a do cipreste, que foi utilizada pelos estudantes para realizar os cálculos. Com isso, eles descobriram que a arca vazia teria um peso de 1.200.000 quilos. 1.200.000 quilos, 1,2 tonelada. Para flutuar, a densidade da embarcação teria que ser menor do que a da água. Com base nessas pesquisas, os estudantes concluíram que a arca poderia carregar 51 milhões de quilos. Ou seja, ela poderia ter carregado um casal de cada espécie animal existente na época de Noé. Essa foi a primeira. São 5. 2. A pedra de Pôncio Pilatos.
Essa pedra de Pôncio Pilatos atualmente se encontra no Museu de Israel. Olha a foto da pedra aqui. Enquanto escavava, em 1961, um teatro construído por Herodes o Grande, em Cesareia, em Israel, uma equipe de arqueólogos descobriu uma pedra. Ela possuía uma inscrição na lateral com os dizeres: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, a dedica. Essa foi a primeira evidência física, palpável, visível, evidência física da existência de um personagem bíblico. Muito fácil dizer que a Bíblia é uma farsa. É interessante, né? A Bíblia foi escrita, segundo eles, os romanos inventaram essa Bíblia. Esse gênio, esses romanos, é um gênio, né? Porque o cara construir, escrever os 66 livros da Bíblia na época, é um gênio, né? Nem Einstein conseguiria fazer isso nos dias de hoje, com toda a tecnologia. Ora, então não era para dizer que Jesus mentiu, era para dizer que os romanos mentiram, porque na medida que ele diz que Jesus mentiu, ele está dizendo que Jesus existiu. Percebeu aí? Terceira, o reservatório de Siloé. No livro de João na Bíblia, após curar um cego de nascença, Jesus lava os olhos deste com as águas do reservatório de Siloé. A comunidade acadêmica acreditava que João não estava fazendo uma referência a um local literal, a um local de verdade, e sim usando um conceito religioso para ilustrar a passagem. Então os judeus ali, os cientistas aí, os estudiosos, acreditavam que esse Siloé era só uma ilustração. No entanto, em 2005, um grupo de encanadores encontrou a reserva de água na cidade velha de Jerusalém. Encontramos, abre aspas, encontramos o reservatório de Siloé exatamente onde João disse que ele estava, afirma James, Línguas Estranhas, especialista no Novo Testamento. Vou falar o nome do cara aqui, que é Línguas Estranhas, né? Idioma, línguas estrangeiras. Então essa foi a terceira evidência. Quarta evidência, a parede do rei Salomão. Segundo o primeiro livro dos reis, no Antigo Testamento, há o relato de que o rei Salomão ordenou a construção de uma muralha em Jerusalém. Em 2010, uma parte da construção foi encontrada durante uma escavação conduzida pela Universidade Hebraica de Jerusalém. A muralha possuía 70 metros de comprimento e 6 metros de altura e, além dela, foram escavadas uma guarita de segurança e uma torre. Quinta evidência, a cidade da primavera. Após 20 anos escavando a cidade de Davi, principal sítio arqueológico de Jerusalém, foi descoberta a fortaleza Cidadela da Primavera. A cidadela foi construída para salvar e proteger a água da fonte do Gion dos inimigos que queriam conquistar as cidades, bem como proteger as pessoas que queriam beber água e voltar para a cidade, afirma o nome da pessoa, diretor de desenvolvimento da cidade de Davi. Os arqueólogos acreditam que essa é a mesma estrutura conquistada pelo rei Davi em Passagem de Samuel e o mesmo local onde Salomão foi ungido rei. Queridos, eu estou falando aqui sobre Jason Ferrer, que na verdade se chama Jailson Ferreira da Silva, e suas heresias. Ele é ateu ou anticristão? Esse é o tema da mensagem. Eu aproveito a oportunidade para pedir o seu like, pedir o seu joinha, pedir para você compartilhar essa mensagem e dizer que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá certo? Acorda, povo de Deus, você aí que pretende crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu nunca vou pedir dinheiro a ninguém. Eu combato esse sistema religioso. Paulo disse em 1 Coríntios 9,18 que eu apresento o evangelho de graça, gratuitamente. Esse é o tema da mensagem. Jason Ferrer, Brasil!
Jailson Ferreira da Silva e suas heresias, ele é ateu ou anticristão? Vamos lá, esse é o tema da mensagem, a gente já está na metade aqui. Jailson Ferreira é um nome artístico, um personagem, um ator, né? Um cara que tem uma habilidade ali diante do microfone, diante de uma câmera. Ele foi muitos anos pastor evangélico. É um marqueteiro e um oportunista. Profecias do Antigo Testamento cumpridas em Jesus. Eu tenho falado aqui, são 300 profecias messiânicas cumpridas e mais de 2.000 profecias também cumpridas. Vamos lá. Sabemos que Jesus Cristo se cumpriu todas as profecias que falam do Messias no Antigo Testamento. E sabemos que são muitas profecias. Contam-se mais de 300 profecias messiânicas. Essas profecias anunciam a sua pessoa, as suas ações, a sua doutrina. O cumprimento de todas elas é um motivo que nos levam a saber que a Bíblia, sim, é inspirada pelo Espírito Santo, por Deus. Lógico que sim, gente. Se não houvesse a inspiração divina, esse livro já tinha caído por terra. Com certeza houve. É impossível os romanos, ou até nos dias de hoje, um ser humano fazer uma Bíblia, escrever essa Bíblia. Tudo se encaixa, tudo é perfeito. Profecias que foram profetizadas 1000 anos antes de acontecer. É lógico que houve a inspiração de Deus, gente. É lógico. Vamos lá. Jesus sabe que as profecias messiânicas se referem a ele. Ao ler Isaías, na sinagoga de Nazaré, ele afirma, ele lê Isaías. E ele diz lá em Lucas 4:21, hoje se cumpre diante de vós esta escritura. Cumprimento de tudo aconteceu na época. Tudo. Olha o que ele diz aí. Ó. João 5:39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Maravilha, né, gente? Examinai as escrituras. Que escritura? O Velho Testamento. Porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas, as escrituras, o Velho Testamento, que de mim testificam. Mateus se propõe demonstrar que Jesus é o Messias, baseando-se nas profecias do Antigo Testamento. São profecias que anunciam Cristo centenas de anos antes do seu nascimento. E que, até do ponto de vista estatístico, exigiriam intervenção divina para tamanho índice de acerto. Impossível um ser humano fazer isso, gente. É impossível um ser humano fazer esse livro nos dias de hoje. É impossível. Imagine na época. Uma pequena amostra. Mais uma profecia. A gente vai ver algumas aqui. Nascerá em Belém. Está lá, Miqueias 5:1. Mas tu, Belém Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti, Belém, que sairá para mim, Deus dizendo, aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias de longínquo passado. Olha o cumprimento. Mateus 2:1. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Quer dizer, o cumprimento de Miqueias 5:1 se cumpriu em Mateus 2:1. Nascerá de uma virgem, Isaías 7:14. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem receberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Cumprimento, Mateus 1:18. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, de terem relações sexuais, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Está lá Hebreus 12:14, né? Que ele também participou de carne e sangue, assim como os filhos. É maravilhoso Hebreus 12:14, né? Jeremias 31:15. Olha só. Haverá matança de inocentes em Belém.
Jeremias 31:15. Haverá matança de inocentes em Belém. Eis o que diz o Senhor. Ouve-se em Ramá uma voz. Jeremias 31:15. Lamentos e amargos soluços. É Raquel que chora os filhos, recusando ser consolada, porque já não existem, no plural, os filhos, a matança dos inocentes. Cumprimento, Mateus 2, 16, 17 e 18 diz: vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme tempo exato que havia indagado dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, olha lá em cima, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, pois já não existem. Que maravilha, né? Uma profecia de quase 1000 anos depois se cumprindo. A profecia de Oséias 11:1. Fugirá para o Egito. Israel era ainda criança, e já eu o amava, e do Egito chamei o meu filho. Coisa linda, né? Mateus 2,14, o cumprimento. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Camarada, acreditar que ele veio de uma ameba é muita fé, né, gente? E descartar uma palavra dessa só pode ser poder de Deus. Será desprezado pelos judeus. Isaías 53:3. Era desprezado. Era a escórnia da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Isaías profetizou. E o cumprimento, João 1,11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Zacarias 9:9. Entrará triunfalmente em Jerusalém montado num jumento. Exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de alegria, de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples, vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. O profeta Zacarias disse isso. 1000 anos depois, João 12, 3-15, o cumprimento. Saíram-lhe ao encontro com ramos de palmas, exclamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Tendo Jesus encontrado um jumentinho, montou nele, segundo o que está escrito: não temais, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado num filho de jumenta. Glória a Deus por essas palavras. Será traído por um dos seus, Judas, Salmo 40:10, até o próprio amigo em que eu confiava, que partilhava do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Cumprimento, Marcos 14:10. Judas Iscariotes, um dos 12, foi avistar-se com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Deu um beijo. Jesus não tinha beleza nem formosura. Ele era igual aos demais judeus. Então eram todos parecidos. E para identificar, aquele que eu beijar no rosto é o Jesus. Judas foi lá e traiu. Judas era ímpio, não tinha espírito, ele veio para isso. Os ímpios foram feitos por Deus para que ele concluísse a sua obra literária, a Bíblia. Hoje não existe mais ímpios. Hoje estamos vivendo o Salmo 37:29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Hoje a maldade do homem é a carne ativada fazendo a vontade de Deus, porque o bem e o mal pertencem a Ele. Nós que temos um espírito ativado, não temos prazer nessas coisas. Mas Deus usa o bem e o mal para concluir os seus propósitos, concluir os seus desígnios. Tudo é dele. Eu vou colocar aqui, são 300 profecias messiânicas, não vai dar tempo de colocar toda, né?
mas eu vou colocar alguns aqui, o resumo. Será vendido por 30 moedas de prata, Zacarias 11:12. Será crucificado com malfeitores, 2 ladrões, Isaías 53:12. Suas mãos e pés serão perfurados, Salmo 21:17. Será escarnecido e desprezado, Salmo 21:6-9. Para beber lhe darão vinagre, salmista, Salmo 21:6-9. Para beber lhe darão vinagre, Salmo 68:22. Nenhum dos seus ossos será quebrado, Salmo 33:21. Ele ressuscitará, Salmo 15:10. Na mensagem que ele fala que Jesus mentiu, o Jason Ferreira Brasil, que na verdade é o Jailson Ferreira da Silva, ele fala que Jesus mentiu quando falou da sua segunda vinda. Ele fala muitas verdades, é o que eu falei no começo, que tudo que Jesus falou foi para os seus discípulos. A Bíblia é um livro histórico. Em meu nome expulsarás demônios, os discípulos. Falarão novas línguas, idiomas, línguas estrangeiras, ressuscitarás mortos, curai leprosos, enfermos. Tudo isso foi para a época, hoje não existe mais. Então, que tudo que Jesus falou foi para os seus discípulos, para aquela época, é uma verdade. Olha só o que Jesus disse e que o Jailson Ferreira fala numa mensagem dele, dizendo que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda, só que agora ele vai lançar um livro. Olha só, é marqueteiro e oportunista. E ele diz, uns que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Ou seja, uns que aqui estão, Jesus está dizendo, vocês vão morrer, mas antes de morrerem, vocês vão ver o Filho do Homem vindo do seu reino. Mateus 16:28. Os evangélicos não compreendem isso. Ele disse, importa que João esteja vivo até que eu volte. O que é que tu tem a ver com isso, Pedro? Jesus falando com Pedro que João estaria vivo até que ele voltasse. Oi, essas pessoas aqui de Mateus 16:28 estão vivas? João está vivo? Mateus 24:34, não passará esta geração presente da época sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24:34. O Jailson Ferreira, na sua mensagem, fala isso aqui, que é uma verdade. Só que ele não entende que a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70. Mateus 24:16. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que é que nós temos a ver com isso? Verdade, quando o Jailson Ferreira fala que Jesus falou para aquela época. Tudo foi para aquela época. O ateu está certo. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Que olhos? Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, Jailson Ferreira, viram a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel no ano 70. Ele vindo com as nuvens. Não é um cavalo branco, pocotó, 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 não. Nuvem significa juízo. Você foi pastor evangélico, você sabe disso. Apocalipse 1:7. Gente, ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Somente, senão, Mateus 15:24. E a volta de Jesus, que os pastores não sabem, e que esses ateus no YouTube, marqueteiros e oportunistas, não sabem, é isso aqui, Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-nos, pois chegou. É chegado a hora do seu juízo, o juízo de Israel. Ele veio para Israel e a volta dele foi o juízo sobre Israel. Como é que Jesus pode voltar se o Espírito Santo habita em nós e a Trindade é uma heresia? Jesus disse, importa que eu vá e envie o Consolador, o Espírito Santo. Se eu não for, ele não vem. Mas se eu for, eu vou e lhe enviarei. Jesus subiu aos céus e muitos anos depois, na festa de Pentecostes, o Espírito Santo habitou em toda a carne, fazendo cumprir a profecia de Joel 2:28. Que isso ia acontecer nos últimos dias. Olha só, Pedro confirmando que aquela festa de Pentecostes foi uma profecia do profeta Joel, que tudo aquilo que aconteceu iria acontecer nos últimos dias. E aconteceu. Ele habitou em toda a carne. Hoje o Espírito Santo habita em todos nós, inclusive no Jailson Ferreira da Silva. Como é que Jesus vai voltar? Essa é a mensagem da graça. Novamente eu estou focando. Jason Ferreira, aquele que fala o jargão dele. Brasil! Jailson Ferreira da Silva e suas heresias. Ele é ateu ou anticristão?
Eu tenho essa dúvida, viu? Jason Ferrer é só um nome artístico, fictício, um personagem, um ator. O nome dele é Jailson Ferreira da Silva. É um grande marqueteiro e oportunista. Fazer essas perguntas aí para o ateu Jailson Ferreira, o Jason Ferrer. Jailson, por que você não visita os templos budistas? Por que você não visita as ubandas e os candomblés que fazem trabalhos despachos aí nas esquinas e nos cemitérios, matando um gatinho preto, decepando a cabeça de um gato preto para fazer trabalhos? Por que você não combate e denuncia isso aí? Por que você não vai na marcha para Satanás? Por que você não vai na marcha para Exu? De repente você pode responder, porque isso aí não tem muito crescimento, não tem muita evidência, não vale a pena, né? A religião que mais cresce é o islamismo. Jailson Ferreira da Silva, o Jason Ferrer, por que você não combate e denuncia a religião islâmica, visitando seus templos, suas mesquitas aqui no Brasil? Por que você não visita? Vai visitar. Essa é a mensagem. Jason Ferrer, Brasil, na verdade é o Jailson Ferreira da Silva e suas heresias. Ele é ateu ou anticristão? Na minha opinião, é um anticristão, porque o que ele faz não é ético. Ele chegar para a irmã Nadir, que é uma pobre coitada vítima do sistema, dizer lá para a irmã Nadir, no local, no espaço dela, dizer, olha, minha mãe é fã da senhora, eu estou afastado, e convenceu lá a irmã Nadir a fazer uma entrevista com ele, na intenção única de colocar num canal e ganhar o quê? Dinheiro, visualizações. Uma coisa antiética, e eu tenho certeza que os ateus sérios não vão compactuar com isso. Se ele chegasse para a irmã Nadir e dissesse, olha, eu tenho um canal ateu, gostaria de entrevistar a senhora, eu estou afastado, eu tenho certeza que ela e todos os demais iriam abraçar, iriam orar por ele, iam acolhê-lo, com certeza. Não precisava mentir, não. Isso não é ético, isso. Tá certo? Tá aqui, Jason Ferrer, um nome artístico, um personagem, um ator. Ele foi aí, ele visita esses templos religiosos aí, os evangélicos, né, que são pessoas passivas, pessoas do bem, pessoas maravilhosas. Foi lá no alçapão lá do Marcos, lá do Rio de Janeiro. Aí ele falou línguas estranhas, abraçou. Aquele personagem, né, uma coisa ridícula, que jamais um ateu ético e idôneo faria, gente. Um ateu ético, ele não vai compactuar com isso. Só que o ateísmo cresce porque a religião fracassa. E ele está ali montando seu império religioso, né, tendo qualidade de vida com dinheiro alheio, e abraçou o ateísmo como profissão. Só que é um marqueteiro e um oportunista, propagador de heresias. Já isso vai ter prestação de contas, está arrecadando aí dinheiro para fazer camisas até, lançar um livro. Que heresia! Jesus mentiu quando falou a segunda vinda, sobre a sua segunda vinda. Jesus não mentiu, ele falou a verdade. E a vinda de Jesus foi na época que ele disse que foi o juízo sobre Israel. Eu espero que você tenha maturidade suficiente para aceitar essa minha crítica, tá certo? Eu espero. Inclusive no seu canal está lá escrito, um canal de críticas. Tenha maturidade para absorver isso, tá certo? Você, para mim, é um marqueteiro e oportunista. Até o seu nome é uma fraude, é uma farsa. Não tem nada de Jason Ferrer. É Jailson Ferreira da Silva. Ok? Peço que você acesse a playlist do canal. Tem mensagens focadas em determinados temas. Eu tenho mensagem só de dízimo, a aberração do dízimo, só de inferno, diabo, são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. Salvação, pecado, lobos na graça. Não dê dinheiro a pregadores da graça. Não dê. Faça o social você direto para a pessoa. Não dê. Não seja membro de pregadores da graça. São lobos, são cães gulosos. Ok? Já se inscreveu no canal? Tem muita gente que gosta do canal Acorda Povo de Deus, mas não se inscreveu ainda. Eu peço que você se inscreva no canal, tá certo? Clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu anunciar, colocar no ar um novo vídeo, o YouTube avisa você.
já deu um like, já deu um joinha. Meu querido, minha querida, você não tem ideia do trabalho que deu montar essa mensagem. Então peça aí, quando você dá um like, dá um joinha, você já está ajudando. O que foi que você achou dessa mensagem? Você conhece o Jason Ferrer? Aquele que diz, Brasil! É um lobo, né? Na verdade é o Jailson Ferreira da Silva. Deixe seu comentário, o que foi que você achou. Compartilhe essa mensagem. Você conhece aí algum amigo ateu, alguém que é inscrito no canal desse marqueteiro aí? Manda para ele, compartilha, um prega, você compartilha e Deus vai abrindo o entendimento, tá certo? Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.